gente tem aí o sindicato muito forte, que é o Sindicato dos Comerciários, Sim. tanto em nível local aqui com o Paulinho do Sinecol, que está lá já quebrando sua cabeça, já tem gente procurando ele para saber como é que vai fazer. Na FEComerciários, na Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, tem lá o Mota, que inclusive foi um dos grandes batalhadores pelo fim da 6 por 1, deputado Luiz Carlos Mota, e que é do PL, impressionantemente, né? E também em nível federal, a gente tem as representações aí que estão muito atentas, que têm ligação com a Rede S, que vai querer, é claro, a manutenção dos empregos. Ninguém quer desemprego. O sindicato não quer desemprego. Pelo contrário, o sindicato quer que cada vez tenha mais gente empregada e contribuindo com o sindicato para o sindicato fazer a sua luta, né? Então ninguém quer desemprego. Você sabe que tem país na Europa que já avançou nessa escala, né? Sim, sim. Numa escala muito mais e agora a nossa próxima luta, eu acho que assim que realmente for efetivado o fim da 6 por 1, a escala 5 por 2 com 40 horas semanais, a gente, no dia seguinte, a gente já tem que começar a brigar pela escala 4 por 3. Escala 4 por 3, é isso que nós queremos. A piadinha do Roberto Carlos, que faz uma escala de 364 por um dia, né? Ele só trabalha um dia no ano, quando vai na Rede Globo. Que sacanagem com o rei. Virou uma piadinha. Deixa eu botar aqui o Vicente na conversa. Vicente, obrigado pela sua participação aqui, meu caro. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Biagione, obrigado pela oportunidade. Saudações fraternas, caríssimo Edivaldo. Puxa vida, um privilégio estar aqui. Legal. Deixa eu mandar uns abraços aqui, que a audiência já está chegando aqui, ó. O Fabiano Burger está mandando boa noite pra gente, a Patrícia Scartesini, a nossa querida Érica Monteiro de Moraes. Um beijo pra Érica, tomara que você fique boa logo, porque a Érica viria ao programa hoje, mas fala, hoje eu tô sem voz, hoje eu não tô conseguindo falar. Yes, ela está acompanhando aqui o programa. A Sueli Dourado sempre nos prestigiando com a sua audiência. Obrigado, Sueli. O Fernando Garaio está aqui. Aí a Érica está dizendo aqui o seguinte: hoje eu assisti um empresário que faz um ano que já aderiu à escala 5 por 2. O relato dele é de melhora na qualidade do trabalho. Não tenho dúvida que o trabalhador que tiver 2 dias para descansar, ele vai trabalhar mais e melhor, né? O Vicente Pironti é um empreendedor social, é o criador da primeira empresa, né, Vicente, social do país, a Humaniza, né? Como é que você vê? A gente não vive só para trabalhar, né? A gente precisa de um tempo para a gente também, para praticar um esporte, para praticar um lazer, para jogar um xadrez. Sim, né? Com certeza. Então, a escala 5 por 2 vem para melhorar um pouco a qualidade de vida do trabalhador, né? Sim, com certeza. Permita um comentário pertinente com relação à presença do Edivaldo. Uhum. O professor, ele sempre é mestre dos mestres. Sempre. Então, um país, uma cidade, um estado, uma nação consegue avançar com relação ao seu desenvolvimento a partir do fortalecimento desta pessoa, que tem um papel fundamental com relação à formação da sociedade. Começo minha fala dessa forma. O gênio, ele teve um professor que ensinou e encaminhou ele. Todos. Então faz todo sentido o que você falou. Faz todo sentido. Então é uma profissão que precisa ser valorizada com maestria, certo? E precisa ter o apoio da população e das autoridades. Não há progresso, não há avanço na sociedade se não tiver uma boa educação. E a boa educação, os professores têm que ser reconhecidos, né, Edivaldo? E essa é a boa notícia que a gente traz. Tem coisa boa também. Que é o piso nacional, né, que representa um avanço, uma visão de estabilidade para essa questão e que o governo do Estado de São Paulo vai ter que acompanhar, mesmo sendo tão duro, bruto, rígido com os professores. O Tarcísio de Freitas, governador do Estado, é o pior governador do Estado de São Paulo para os professores. Né? Com certeza. Em toda a história Sim. do Estado de São Paulo. E ó que tivemos Mário Covas que mandava os policiais descerem o pau nos professores.
Ele, inclusive, o Mário Covas, em alguns movimentos, ele estava lá no meio, ele descia no meio. Ele descia para ajudar a bater nos professores. Xingava, brigava, peitava, ele era danado. Só que assim, a gente respeita, né? Claro, ele quer ser respeitado também, né? O posicionamento, embora você não concorde, né? Democracia é isso aí. E para melhorar, como você disse, precisa ter esse diálogo. Então vamos falar da notícia boa, que são os 5.100. Isso. Fala aí, que é o piso. A gente conseguiu aprovar um piso nacional, né, há algum tempo. Em 2008 em 2009 recebeu o primeiro, que é um mínimo, né, para o professor. Até então tinha cidades aqui em São Paulo que não pagavam nem salário mínimo, você acredita? Que absurdo. Era no Nordeste, não, era aqui em São Paulo. O estado de São Paulo, que é o estado mais rico da Confederação. Então isso foi muito importante. E ele deu uma reduzida na jornada do professor com o estudante, para preparar, não levar para casa mais, no final de semana e à noite, e ele preparar nessa jornada que ele ganha esta classe que a gente chama. Isso foi bom também, é um avanço para se preparar, estudar e vir, né, fazer uma aula com mais qualidade, que essa é a intenção no final. Agora, sem um salário mínimo decente, também, inclusive para continuar estudando, que precisa, né? Claro. Não dá para parar no tempo, ele tem que estar sempre se formando, não tinha como avançar. E é importante, sim, salário, né? Porque a maioria é mulher hoje na educação absoluta. A gente vai ver aqui falar um pouco sobre a pesquisa nossa também, que fala da questão da violência e do adoecimento mental do professor e servidor, não é só professor nesse caso, da pesquisa. E aí os tratamentos e tudo é muito caro. Agora, é um mínimo também, é um piso, não é um teto. E São Paulo, com certeza, não cumpre. Ele burla essa lei também. Então, agora, com essa aprovação, com certeza, né? Não tem mais desculpa. E isso é importante também. O Tarcísio vai ter que engolir os professores. Porque o Fundeb é onde sai o dinheiro para a manutenção da escola e salário do magistério na educação. E esse piso ele vem com essa garantia a fortalecer esse Fundeb, que é onde vem o recurso para pagar a educação. Que não é barato mesmo, mas é um investimento, não é um gasto, né? Como o Vicentinho disse aqui. Exatamente. Mandar um abraço para o Joselei Francisco de Souza, está aqui acompanhando o nosso programa. Aqui a Cleusa manda um zap para a gente desejando boa noite. Obrigado, Cleusa. Aqui quem também manda um abraço para a gente é o Luan. E a Carla Correia está acompanhando aqui o nosso programa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas pesquisas, na verdade, esses levantamentos que foram feitos. Eu estava vendo aqui um levantamento muito minucioso, muito extenso sobre a questão da saúde dos trabalhadores da educação. O fim da escala 6x1 vem no sentido também de melhorar isso. No ano passado, nós tivemos 500 mil pessoas, 500 mil trabalhadores afastados pelo INSS por problemas de saúde mental. 500 mil de trabalhadores brasileiros afastados pelo INSS por problemas de saúde mental. Depressão, burnout, cansaço extremo, enfim, problemas de saúde mental. E aí, quando a gente leva isso para a educação, os números são ainda mais surpreendentes, né, Edivaldo? Você citou, a maioria dos professores, na verdade, são professoras, são mulheres, muitas vezes são mulheres mãe solo, que chega em casa e ainda tem que cuidar da casa, da roupa, da limpeza da casa, da criança, tem que buscar na creche, tem todo um rolê, e aí acaba sendo mais estafante, acaba sendo mais cansativo, acaba tendo mais adoecimentos, principalmente pelo cansaço, né, Edivaldo? Com certeza absoluta. Em 2000, nós já tivemos uma pesquisa que é científica, né? Porque no caso, a FUSE, a POESP e o DIESE, que é o órgão que participou, que fez todo o levantamento. O DIESE, todo mundo conhece que ele faz o levantamento das cestas básicas, né? O salário mínimo necessário para uma família, né? O DIESE é o Departamento Intersindical de Estudos Econômicos e Sociais, que é um órgão de pesquisa importantíssimo e mantido pelas entidades sindicais. Por isso tem esse tom da pesquisa, né? Não é um dado que você levantou ali, é uma pesquisa do nada, mesmo. Né? E a gente fez na época com relação à violência, para mostrar que estava aumentando muito a violência nas escolas, contra o professor, contra a própria escola, né, muitas vezes, ou mesmo entre os estudantes. Então, já de lá para cá aumentou muito, que também causa um adoecimento. Né? Então, assim, tudo isso impacta muito no aprendizado hoje. Hoje tem a questão da inclusão do aluno, aumentou muito a questão das crianças que a gente fala que é atípicas, né? Porque ela tem alguma deficiência, alguma, né, intelectual ou mesmo de saúde, e aí tem a inclusão dela e falta recursos. Mas tudo isso tem levado ao adoecimento. Agora a gente percebeu que o negócio é mental mesmo. A gente vai falar sobre alguns números aqui dessas pesquisas que foram feitas, conforme aqui o Divaldo citou.
Mas eu vou pegar esse gancho da saúde mental e vou falar com o Vicente sobre esse projeto que foi aprovado aqui, apresentado pelo Márcio do Estacionamento, não foi isso? Sim, nosso padrinho. Que nasce do seu envolvimento tardiamente, de maneira mais profissional, vamos dizer assim, com o xadrez. Você sempre jogou xadrez e tal, seu pai joga xadrez ainda, né? Uhum. E aí você sempre jogou e tal. Mas a partir do momento que o seu filho, Francisco, realmente se mostra um grande jogador, está indo para fora do Brasil, representando o Limeira, representando o Brasil. Lá fora, você começa a pesquisar mais profundamente o xadrez. Foi isso? Sim, em parte, o meu envolvimento com o xadrez está relacionado a uma situação relacionada ao meu filho, né, o Francisco, na Alemanha. Ele passou por um momento de transição, de quase morte, posso dizer, e depois dessa transição ele começou a avançar dentro do universo do xadrez. E eu sigo o meu filho, ponto. É por esse motivo que eu comecei a me envolver mais profundamente. Agora, a grande questão, e nós estamos aqui para expormos qual foi o processo de formação desse projeto de lei. Esse projeto de lei ele tem como base uma tese científica que nós concebemos alguns anos atrás, 3 anos atrás, a matemática do jogo de xadrez como arquétipo da evolução humana, que, em síntese, tem como objetivo colocar o xadrez como base do desenvolvimento pessoal e social. A grande questão é que a inspiração maior dessa tese está relacionado a um sonho / revelação que eu tive na minha adolescência. E ele permeou toda essa estruturação. Bem, essa tese científica é extremamente complexa, ela foi publicada na Turquia 2 anos atrás, e para que eu pudesse popularizar essa visão, eu concebi um livro infanto-juvenil, que é profundo, mas... Com uma linguagem mais simples. Mas ele tem uma linguagem de fácil entendimento, inclusive para crianças. E esse livro não deixa de ser um manual de mobilização social. E esse manual de mobilização social, né, que é o Tabuleiro de Xadrez da Esperança, há mais de um ano atrás ele acabou se tornando uma referência para a criação de um projeto de lei no comecinho do ano passado. Agora, a grande surpresa que eu estou aguardando, não falei nem nos bastidores, eu vou colocar agora. A história ela é muito simples. A história é uma ficção baseada em 40 anos de mobilização social. Então, o Marco é o protagonista, ele tem um vovô que ensina xadrez para ele dentro do ambiente familiar. E o avô vai ensinando ele o movimento das peças e desenvolvendo uma relação com a vida, não é? Com os desafios da sociedade. E num grande dia eles vão no teatro assistir uma peça A Flor a Espelho, refletindo o amor, de um teatrólogo aqui de Campinas. E o que acontece? Eles saem do teatro e Marco fala assim: papai, mamãe, vovô, vamos levar o xadrez nas praças, os moradores de rua, vamos nos hospitais, vamos nos abrigos. E daí isso se transforma num movimento social. Agora eu conto a surpresa. No livro, escrito há 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, no finalzinho, no último capítulo, tem uma figura central, um personagem que acaba assumindo a causa. É o prefeito da cidade. E olha que interessante. Por que eu disse que o livro, de certa forma, é premonitório? Porque há aproximadamente 1 ano atrás, estivemos com o prefeito Murilo Félix, que também é enxadrista, e ele deu orientação final com relação ao encaminhamento do projeto. Porque ele falou assim: Vicentinho, esse é um projeto de mobilização social. Então, eu reformulei totalmente as bases do projeto de lei, que eu havia idealizado, estruturado, né?
E é claro que ele passou pelo Antônio, assessor do Márcio. O Márcio desenvolveu, é evidente, ele é o padrinho oficial do projeto de lei no município. E daí o projeto passou por todo um ano, por adaptações, correções, até que ele foi recentemente aprovado por todos os vereadores, unindo, né, todas as vereadores, porque esse é um projeto humanitário. Não existe direita e esquerda com relação a uma proposta humanitária, não pode haver. E essa cidade deu um exemplo. Todos vereadores aprovaram a proposta. Isso é algo lindo. Então, deve ser uma referência. Vejam bem, programa humanitário, programa que envolve mobilização social, voluntariado, que é o caso desse projeto, precisa contar com o apoio de todos, independentemente de qualquer tipo de crença e vertente política. E é o que aconteceu aqui. Legal. Eu inicialmente achei que esse projeto era para levar o xadrez para dentro das escolas, para os alunos desenvolverem o raciocínio. Você faz uma relação com a vida, mas também tem uma questão matemática que envolve o jogo, né? Eu joguei muito xadrez, li muito sobre xadrez. Teve um momento que eu gostei muito, tive muita... Sim. Gostava bastante de xadrez na minha adolescência. E é realmente um jogo que nos ajuda demais, o raciocínio, clareia a mente. Sim. Mas, conhecendo você como eu conheço há tanto tempo, não ia ser só isso. Não ia ser só apenas isso. Não. Então, é uma coisa que vai um pouco além, porque você quer. A ideia, né? Quando eu digo você quer, a intenção do projeto não envolveria nenhum recurso referente à prefeitura, nem nada. Perfeitamente. Estimular ações de xadrez, o ensino do xadrez, o jogo do xadrez, a união de pessoas jogando xadrez, assistindo a jogos de xadrez, falando sobre xadrez, em praças, em locais, em logradouros municipais, em hospitais, em todo lugar. É o que nós estamos fazendo aqui há 40 anos em Limeira, e no Brasil e fora do país. Veja bem, o projeto nasce porque eu sou professor. Eu apresentei essa tese científica sendo professor, doutor HC, para diversos cientistas, 150 cientistas PhDs de diversos países, e eles incorporaram essa visão. Então, o meu papel no planeta é fomentar a cultura da generosidade. E, de um ponto de vista bem concreto, isso está sendo feito há 40 anos. Bem, a grande questão é o seguinte: uma parte da idealização desse projeto aconteceu uns 5 anos atrás, conversando com o Tiago Rodrigues, técnico de xadrez do Mequinho, a lenda mundial. Eu falei assim, Tiago, vamos desenvolver uma proposta de pacificação do que está acontecendo lá na Ucrânia, lá em Gaza principalmente. Daí a gente leva o Mequinho, a gente leva os grandes mestres lá da Rússia, da Ucrânia, entendeu? O Ivanchuk, por exemplo, que é uma lenda mundial do xadrez. Não sei se hoje em dia todo mundo lembra ou conhece ou já ouviu falar do Mequinho. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, inclusive através do Vicentinho. O Mequinho foi o grande mestre do xadrez do Brasil e, em escala mundial, era tido como um dos 3 maiores. Podia chegar a maior quando teve um piripaque, abandonou tudo. Grave e foi fazer outra coisa da vida, foi estudar teologia e tal, não sei o quê. Mas essa visão do xadrez como um mecanismo de paz mundial era uma visão que já existia lá atrás, né? Na formação dos grandes mestres tinha já esse discurso de utilização do xadrez como um mecanismo de paz. Se o Pelé parou guerras, isso é um fato histórico, por que o xadrez não pode ser um instrumento de pacificação? Agora, do ponto de vista mais prático, olha uma passagem do livro. Está com raiva? Vá para o tabuleiro. Está tranquilo? Vá para o tabuleiro. Fez amigos? Vá para o tabuleiro. Fez inimigos? Melhor ainda. Vá para o tabuleiro e tornem-se amigos. Então, assim, é uma passagem do filósofo Matthew Poetry. Então, a grande questão é assim,
nós estamos falando de filosofia, de teses científicas, de projetos de lei, mas isso tem que vir para a prática. Exatamente. É no dia a dia. Outra coisa, o projeto ele é de mobilização social, mas ele também está numa escola. No Eli, a professora Adriana, o Roberto Toledo estão me auxiliando. Eu desenvolvo oficinas de vida com relação a esses jovens maravilhosos que estudam lá. E eu posso fazer isso também em outras escolas. Mas no fundamento de tudo está aqui, humaniza, fomento da cultura da generosidade. Ponto final. Esse é o nosso princípio maior, fomento da cultura da generosidade. São 6h30. Mandar um abraço aqui para o nosso querido João Pereira. Mandar um abraço aqui para o pessoal que está no Facebook, o Bruno Barbosa, Silvana Pierrotti, a Ciba, acho que é isso. E também aqui no nosso WhatsApp, o Rafael está dizendo aqui que não são só professoras que estão adoecendo pelo excesso de trabalho, os professores também, que a gente falou aqui que a maioria, o que eu quis dizer foi, né, Edivaldo, que a maioria da categoria é de mulheres. Né? Isso. Acho que 80%, talvez 90%. 80% sim, hoje. 80%. Mas quando eu falo que a FUSE também participou desse processo, a FUSE é dos servidores, os demais servidores da educação, né? Do Estado de São Paulo. Aí vai entrar Deus da Saúde, policiais também, que passam muito por esse problema, né? Inclusive de doença mental. Sim. E os demais, todos eles. Algumas categorias são mais sensíveis que outras, né? Talvez da por lidar saúde, diretamente, né, com o ser humano, né, que é muito complexo, como direta. o tabuleiro também é. E talvez ajuda, inclusive, nessa questão do adoecimento mental, né? Você está falando dos jogos aqui, né, que a gente usa muito na escola. Em alfabetização, não pode andar sem um jogo, uma coisa ali. E, com certeza, tem nas escolas, sim. Todas elas têm, do estado e município, né? E dá para fazer. Mas já que a ideia é de ocupar outros espaços também, então vai muito além, né? Inclusive, falando em escolas, eu não posso esquecer de dizer que está aí correndo o concurso de desenho e redação da USTL. Também. Nesse ano, com o tema Pelo Fim da Violência contra a Mulher. Os cartazes, não sei se o Rafa tem aí o cartaz. Ô, Coxa, se você tiver o cartaz do concurso de desenho e redação da USTL, para quem acompanha a gente com imagens, vai poder ver o cartaz. O cartaz já está em todas as escolas. E o tema geral desse ano é o fim da violência contra a mulher. E tem um nome esse concurso esse ano, que é o nome da Ingrid Correia, aquela garota, mulher que foi assassinada no centro praticamente da cidade de Limeira, no dia 30 de dezembro de 2024. Um crime bárbaro que chocou a cidade. E a gente precisa fazer de tudo para parar com a violência doméstica na cidade de Limeira. Esse concurso é uma ferramenta que pode minimizar, mitigar, talvez, esse quadro, né? Um quadro crescente de violência que nós temos aqui na cidade. Então, inscreva-se, vale para todos os estudantes da rede pública municipal de Limeira, seja municipal, seja estadual. Do 1º ao 3º é desenho, então as criancinhas aí, garotadinha de 7, 8, 9 anos, vai fazer desenhos. Depois tem os temas também para as crianças fazerem as redações. Nesse ano, as redações têm que ser feitas em papel especial, timbrado da USTL, que já estão nas escolas. Então, atentem para isso. Se não viram ali o papel, pede para a professora de português, pede para a diretora da escola que ela vai te dar o papel. Máximo de 55 linhas, quer dizer, tem que exercer também nesse ano a síntese, né? Mas não deixem de participar. O ano passado foram mais de 1.200 inscritos, 700 desenhos, 550 redações, né? E você pode ter acesso ao regulamento desse ano em ustl.org.br. O USTL é a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, ustl.org.br. O concurso de desenho e redação da USTL tem o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura, também da Câmara Municipal de Limeira, Escola Legislativa Paulo Freire, a URELIM, que é a Unidade Regional de Ensino de Limeira, o CPP, a OAB, a SOL e a ALI,
e também, é claro, a APUESP, que está nos ajudando sempre, direto dentro das escolas, falando com professores, falando com alunos, para que todos participem. Mas, uma vez, a USTL tentando contribuir com a disseminação de boas ideias e também com esse exercício da escrita da redação, né, Edivaldo? Esse tema é muito atual, né? Inclusive aprovamos a nível federal algumas regulamentações, né, e legislação em relação à punição de quem comete esse crime, né, contra a mulher. Infelizmente, na sociedade machista, eu estava falando que na educação a maioria é mulher, passa muito por essa violência também. E nós temos também a deputada Bebel também, que ajudou bastante, que ela hoje está licenciada da POS, porque ela vai ser candidata, né? E ela faz um trabalho muito bom também na LESP. Professora Bebel, que vai estar aqui no nosso programa dia 6 de junho. No sábado, 6 de junho, professora Bebel vai estar aqui no nosso programa falando profundamente sobre a questão da educação e sempre um tema desafiador e que tem sempre muita gente que critica, que fala sem saber, que fala muita besteira, enquanto a sociedade não se conscientizar que precisa valorizar os professores, de fato, a gente vai continuar patinando. Deixa eu falar aqui, a Carla manda pra gente o Edivaldo. O Edivaldo é diretor da POSP Limeira, estamos falando aqui um pouco sobre educação e tudo, que o nosso querido Fábio Moraes esteve com o ministro Gilmar Mendes, defendendo o fim da militarização nas escolas. Esse é outro tema que vem a reboque da violência, que vem a reboque daquele governo nefasto que a gente teve no passado, né? E que parece que foi um papo muito interessante, né, Edivaldo? Nós entendemos que é inconstitucional, né, esse projeto, e onde teve a violência contra o estudante aumentou muito. Houve casos de assédio contra as meninas que são adolescentes, muitos no sul do Brasil, no Paraná, inclusive só procurar, fazer uma pesquisa. No Mato Grosso houve até tiro no rosto de uma menina, porque ela tinha pintado o cabelo de rosa. Eu vi assim, alguma coisa assim. Nós não somos contra a escola militar, mas a nossa escola é uma escola para educar, ensinar, não para ameaçar, coagir e prender. Não são bandidos. São crianças, adolescentes em processo de aprendizado, né? Nossa. E o amor é o que tem que reinar. Não é desnecessário ter um policial, às vezes, do lado da escola, que o criminoso está lá ainda, vendendo droga e tudo do lado da escola. E eu estou lá dentro da escola, coagindo, né? E às vezes, muitas vezes, aí fazendo todo esse processo contra um estudante. Mas a gente conseguiu barrar todas em São Paulo, ficou uma em Santos e uma em Limeira. A de Santos fechou. Fechou não fechou a escola, fechou o projeto. Fechou o projeto militar dentro da escola. Ele tem um outro princípio que é ruim, que é errado e é inconstitucional, que é pagar com o dinheiro do professor, que é do Fundeb, que é específico, esse aposentado, muitas vezes, ou afastado por problemas, inclusive mentais, muitas vezes, que acaba vindo para dentro da escola. Então, tem uma escola aqui no Nossa Senhora das Dores, que é militarizada, cívico-militar, a gente fala, né? Que tem esse trabalho lá dentro. Mas, assim, nós sabemos que não é isso que vai melhorar a qualidade da educação. Não é né? isso. E também nossos adolescentes não são bandidos, não. E nem os professores estão lá dentro. E nem os funcionários estão lá trabalhando. Né? Nós queremos melhorar, avançar e que tenha mesmo policial para fazer a segurança do prédio, no entorno da escola. Mas dentro da escola é lugar de aprendizado. Muito bem. Olha só, a Carla está falando aqui. Olha, essa eu não sabia. Então quer dizer que o Murilo Félix é jogador de xadrez? Pois é. Eu descobri isso no ano passado, né? Você sabe que eu vou contar uma coisa aqui que me ocorreu exatamente agora. A gente fez aqui uma série de entrevistas com os então candidatos a prefeito, né, de Limeira. E eu e Nani Camargo entrevistamos os então candidatos. E aí eu e Nani entrevistamos aqui o Murilo, então candidato, né? E aí eu fiz a seguinte fala, me lembrei agora de uma fala que eu fiz com ele, que foi assim: eu não sei se o senhor joga xadrez, mas pelo jeito que o senhor está se movimentando, para mim fica bem claro que o senhor é um xadrista. Como as coisas se alinham, né? Você vê? E ele falou, eu jogo xadrez. Eu me lembrei agora que você citou ele e a Carla perguntou. O jeito que ele se moveu. As peças. O jeito que ele moveu as peças da campanha eleitoral, onde ele aparecia inicialmente em quarto, em terceiro, e depois ele chegou em primeiro, foi coisa de enxadrista, viu, Vicente? Certo. Eu tenho que compartilhar a minha gratidão ao pai dele, ao Silvio, a ele, e o meu amor
total Pedrinho Kiel, que eu tenho como tio. É isso. Essa é a minha posição com relação a essas política local. A essas pessoas, né? Não é uma posição política, é uma questão de ordem pessoal. Eu compartilho a minha gratidão com relação a essas pessoas. Posição política acho que é uma outra situação. Mas como assim, eu enalteço eles e fora e com relação ao que eu faço, com relação ao que acontece aqui na cidade, eu tenho divulgado nacionalmente e internacionalmente tudo que acontece aqui em Limeira, inclusive os políticos, os empresários, os comunicadores, como pessoas da luz. É esse o meu papel, essa é a minha lealdade com relação à cidade. Não importa se eu concorde ou não concorde com o ponto de vista deles, mas isso que eu já faço. Ponto. Muito bom. Muito bem, são 20 para 7. Vamos falar então aqui dessa questão. Estou vendo aqui abrir e coloquei o link nas nossas transmissões para quem quiser baixar a pesquisa, porque está no site da POSP. Isso. Né? A pesquisa que fala aí sobre o desastre do governo Tarcísio de Freitas na educação. Odivaldo, queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa. Foi feita uma pesquisa grande, né? Muito. E depois foi feito grande. aí um formulário que foi entregue para os professores. Conta um pouco para a gente sobre esse processo que gerou 3 documentos que mostram que realmente está ruim para os professores. Aqui no caso, os servidores, né? Servidores, geral. No caso do professor... Os servidores geral, mas os professores mais graves ainda, pelo que eu vi com aqui certeza. por alto. O que acontece? O Tarcísio ele tem um projeto que o Feder, que é o secretário de Educação, ele já tinha feito isso no Paraná. Que ele saiu do Paraná e deixou o Paraná em último no ranking da educação no Brasil, que era o primeiro. Então não deu certo lá. Que é plataformização. Tudo tem plataforma. Plataformização. Aí você fica preso naquilo lá, porque com a informática a gente sabe que a gente não pode ficar também sem. Mas também não pode ser só isso, que não vai aprender só com isso. Porque também a internet não é boa, os recursos não são bons, o computador não funciona, e aí como você vai fazer para trabalhar isso com o estudante? Que eles não querem também ficar lá vendo aquelas aulas, videoaulas. Então, assim, é tudo uma enganação. Um engana o outro engana o outro, porque tem que mostrar que vai usar, porque foi muito caro. São 18 plataformas, aí ele já falou que não precisa usar mais. Só uma delas custou 180 milhões dos cofres públicos. É muito dinheiro. Só uma, estou falando. Tem mais 18. Então você veja bem como que é o processo. E sem ouvir ninguém, sem dialogar com ninguém, você vê o que ele realmente precisava na escola. Aí retirou-se livros. Países que estão muito mais avançados nessa questão, inclusive de renda e tudo, de aprendizado que a gente, que estamos só começando, o Brasil é muito novo. Na Europa, eles voltaram a usar o livro. Porque eles fizeram isso e viram que não deu resultado. Piorou a qualidade. E a gente começa a fazer a mesma coisa, mas não deu resultado. Exatamente. Então, assim, é uma burrice, né? Me perdoa a palavra. Você insistir num negócio que não deu certo em lugares e querer insistir numa coisa que não deu certo. Mas é a questão da plataforma, autoritarismo. Com certeza. É um governo muito autoritário. Essa plataformização tira um direito importante e inalienável do professor, que é o direito de cátedra, de poder se expressar diretamente, de fazer o estudante raciocinar, né? Agora, e não ficar fazendo tudo só no computador. Você veja bem, violência já que está. Aí a jornada que é difícil, da mulher, no caso, que é a maioria, né, na educação, e no serviço público. Aí você entra nessas plataformas, que entra muito a questão que você tem que usar seu celular, muitas vezes, seu computador, sua internet, porque na escola às vezes nem funciona. Aí vai entrar numa outra questão, que é assim, a maioria hoje do Estado é temporário. Ele fez concurso público, chamou um mínimo de professor, muitos já aposentaram, né, que são mais antigos, e entra muita gente nova, que tem até vontade, mas não tem o preparo, porque a universidade também não preparou. E essa criançada que está chegando virou um bico. Você vai na escola, outro dia eu fui na escola zona rural aqui, eu falei, você estava sentadinha na mesa dos professores, né, com a mochilinha nas costas e uma lancheirinha. Eu falei, mas o que você está fazendo aqui, né, porque é estudante, teve algum problema? Ela falou, não, eu sou professora. Eu falei, nossa, que interessante, mas você não tem nem na idade, está estudando ainda, né? Nem tem nenhum preparo, mas como não tem um professor efetivo, porque também não chamou de concurso, não fez concurso, aí vai pegando todo mundo para dar aula. Não que não é importante, mas a gente dá muito valor àquele que estudou, preparou e tem um concurso público para entrar. E hoje a maioria hoje é temporário na rede. Então vira um bico. Eu não sou mais efetivo, eu passo por ali, vou para outra escola, vou para outra cidade, eu faço um bico lá para ganhar, porque eu fiz um processo seletivo ali, dou aula por um tempo, ou só para tapar um buraco,
Então não vira uma coisa mais como era antes, séria, que isso é uma carreira. Ele acabou com isso também. E aí tem mais ainda. Tem um tal de um semáforo, que nós entramos na justiça e conseguimos derrubar. Caramba, essa do semáforo... Você já ouviu falar, já né? ouvi falar. E é uma prática que foi adotada em algumas empresas e não funcionou. É uma prática... Nem empresa funcionou. Nem empresa funcionou, porque é uma prática que dissemina o ódio, dissemina a desconfiança, dissemina... E acaba adoecendo também. Sim, sim. Psicologicamente, muitos professores. Conta aí como é que funciona o tal do semáforo. Eu não vou muito com essa cara na minha escola, porque, né, tem aquela coisa também do pessoal, né? Do pessoal, das relações, do ciúme. Muito, a questão da idade, diferença de idade, era muito atrito, né? Isso é normal, a educação, sempre teve. Isso é normal. Tem em qualquer lugar que Sim, tem gente. família, igreja, empresa. Né? Aí eu pego, bom, então eu vou te pôr no semáforo, no vermelho. Aqui você não vai ficar mais para dar aula, você é efetivo, mas você não vai ficar aqui não. Você some daqui. Um professor efetivo, que trabalhou 30 anos, 36 anos numa rede, passar por uma situação dessa, ele adoece. Aí ele vai ficar à disposição, se alguém vai querer ele. Olha a situação do professor. É um sistema de caguetagem, como a gente falava. Então, de eu te punir, se eu não fui com essa cara, não gostei de você, eu te puno muitas vezes. Aquele professor é muito rígido. Aí os alunos dão um sinal vermelho para ele e ele... Os alunos criaram um grupo no TikTok para poder dar nota para o professor, porque ele é muito exigente. Os alunos se organizam. Então vamos derrubar ele daqui para ele ir embora Aquele daqui da escola. professor é muito exigente, vamos dar farol vermelho para ele. Exatamente. Sai Aí dali. você pega um estudante, muitas vezes, né, que não tem dessa condição de avaliar, de julgar, grave. né? Isso e julga um professor. Isso é grave. Isso é ruim, é para acabar com o resto da educação. Isso é muito né? grave. E sem falar nas parcerias também que ele fez com a iniciativa privada, né? Que aí tem uma escola em Limeira também, está começando. Maravilhosa o prédio. Uhum. A Érica está dizendo aqui que tem um gráfico que mostra que logo sofreremos com a falta de professores. Isso vem no sentido do que o Edivaldo está falando, porque nós estamos sofrendo um apagão de professores, principalmente no estado de São Paulo. Ninguém mais quer ser professor. Simples assim. Paga mal. Tem toda essa problemática que a gente está falando, plataformização e sistema de deduragem através desse sistema de faróis, e assédio moral e assédio sexual. Para não dar certo mesmo, né? É para não dar certo. A educação em quinto, sexto prioridade no governo é um plano, é um projeto. Então, né? mas viu, Bia, eu vou falar um negócio para você, Vicentinho, que assim, isso é um projeto também de governo. O negócio é para desandar mesmo, porque a ideia do governo, a gente já percebeu isso há muito tempo, está tentando lutar contra isso, é não efetivar mesmo e entregar a escola pública do 5º ao 9º ano, que hoje é responsabilidade do Estado, ou prefeituras, que é difícil, já não está conseguindo manter nem a creche muitas vezes, ou mesmo para a privada. Para privatizar. Privatizar. E a intenção do governo, a gente já percebeu, que é ficar com o ensino médio apenas, mas não é esse ensino médio presencial, é meia boca. Eu coloco uma sala com 100, 200 alunos, um tutor lá, e uso plataformas. E esse é o projeto que está dado. É praticamente uma escola, um ensino médio online, né? Basicamente um EAD. Essa é a ideia. Só que vai lá na escola para fazer o EAD. É um absurdo, né? Um absurdo. O Roderjan Ferraz está aqui dando boa noite para a gente. Você queria comentar alguma coisa? Eu quero comentar sim. É muito interessante o que já está acontecendo em Limeira, dentro do espírito desse projeto de lei, que não precisaria nem existir para que a mobilização acontecesse. Vamos lá. Faz mais de um ano que... O Marcos foi meu aluno. É mesmo? Foi. Eu dei aula no estado. Ele é sensacional. Querido. Muito bacana. Então, imagine Pracinha São João. É um espaço aqui em Limeira. Todo domingo, às 10h30 da manhã, famílias se reúnem e desenvolvem a prática do xadrez. Isso já se consolidou. Através do Humberto Petrelli e do Renato Lourenço. Começou com o Humberto Petrelli, filósofo, nosso amigo, irmão. Lá no pátio tem um Moisés, toda terça-feira, 19h. Atividade gratuita, aulas gratuitas de xadrez, lá no Shopping Pátio. Então, assim, existem diversos movimentos que já estão acontecendo.
Então, essa é uma proposta para fomentar a mobilização social, o voluntariado. Então, isso tem que ficar bem claro, é algo muito simples. E daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Da mesma forma que se alguém vê o Petrelli na rua, ou vê até o Márcio, até eu, fala assim, eu quero jogar xadrez. Não importa, é morador de rua, se é empresário, nós vamos jogar xadrez, conversar, vamos nos conectar. E é muito provável que, que daqui a um tempo tenham pessoas assim, voluntário do xadrez. A pessoa, você é voluntário do xadrez? Joga comigo, porque eu tô triste, eu preciso conversar com alguém. Vamos jogar xadrez. O jogo do xadrez como uma ferramenta de conexão. De conexão, isso. E isso fortalece o capital social de um município, de uma nação. E a divulgação desses projetos? Porque você está falando agora, eu estou tomando conhecimento, né? Sim. Mas assim... esse espaço aqui é importante, eu acho, né, para pessoas. Sim. Mas eu acho que a imprensa de Limeira como um todo, assim, tem uma parte que é mais dominante, devia divulgar também, né, ajudar um pouco para a gente saber e levar conhecimento. Agora começa, talvez. Isso agora começa. Com a aprovação, esse é o papel da prefeitura. Veja bem, a prefeitura não vai canalizar dinheiro nenhum para o projeto, mas a divulgação. Precisamos de um ginásio, pode conseguir, entendeu? Esse é o papel da prefeitura. Centro comunitário ali que tem já Isso, exatamente, né? Esse é um facilitador do processo. É o processo humanitário, de mobilização, de voluntariado. Isso tem que ficar muito claro. E outra coisa, esse projeto, faz 2 anos eu estou divulgando internacionalmente. Tem vários países já sabem disso. E agora que foi aprovado, nós vamos fazer mais ainda. Tá certo? Um projeto, geralmente, que é desse tipo, que envolve, além da prefeitura, também a sociedade civil organizada, a associação de moradores de bairro, um Lions, um Rotary, algum clube de serviço, algum clube social que pode se interessar. Vamos fazer aqui um xadrez. O comércio, os shoppings, como você citou. Isso aí. A Secretaria de Esportes também tem esse papel importante, né? De ajudar nisso, que tem já um movimento. Aí a visibilidade começa a partir do momento que começam a ser realizados as atividades, né? Então vai ter uma atividade aqui, vai ter uma atividade ali, divulga aqui. Isso entra no calendário, como a gente tem hoje, por exemplo, programação da cultura. Um abraço lá para o Bruno Bortolan, que é o secretário de Cultura. O Bruno é o secretário e toda semana tem lá. Essa semana a Secretaria de Cultura está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então aí vai ter jogo de xadrez em tal lugar, tal dia, vai ter jogo de xadrez em tal lugar. Quem quiser vai lá, né? Leva seu tabuleiro. E aí, nesse sentido, é que existe essa mobilização social, né? Tira do celular um pouco. Essa criançada, adolescente também. Precisa realmente. É difícil tirar. Assim, os benefícios são incríveis. A grande questão é a seguinte, o xadrez, ele também é esporte, mas, na verdade, ele é arte. Ele pode ser utilizado como preventivo de doenças neurodegenerativas, ele pode utilizar como uma base da coesão social. Educação, as regras que tem ali. Quando nós não conhecemos com profundidade, a gente acha que é só para desenvolvimento do quociente intelectual, mas não. O quociente emocional, a capacidade de relacionamento no xadrez é fundamental. Ela se aprimora. Sabe? Não é só pela competição, né? Que às vezes a gente fala, pensa em jogo ou alguma coisa, você pensa em competir, né? Pensa que é só o jogo de tabuleiro ali, social, né? emocional, que você falou aqui, é muito importante. Olha só, o Anísio está mandando aqui uma mensagem pra gente, boa noite aqui, no WhatsApp, e dizendo que em Curitiba já existe um projeto assim, que tem xadrez em vários lugares, todo final de semana, o pessoal sai para jogar xadrez em Curitiba. Você sabia desse projeto? Isso. Deve ter em outras cidades. Tem. Então, assim, o que nós estamos fazendo não é algo original. Existe em outras cidades, em outros países. Mas é de uma maneira diferenciada. Isso eu posso afirmar, certo? Não é pela competição apenas, né? Que eu vejo muito pela competição, de jogos, de competir, de ganhar. Porque esse é do meu filho. Esse é o caminho do meu filho. Meu filho é mestre, é um enxadrista de altíssimo rendimento, de nível também, nacional. Está representando, vamos dizer, foi convocado para representar oficialmente o Brasil na Itália, no Campeonato Mundial Sub-18. Esse é o caminho dele. Ele não tem uma relação com o processo de mobilização social do xadrez. Agora, comentar.
E Jundiaí é uma cidade que está no meu coração por conta do xadrez. Lá tem um empreendedor chamado Iliandro. O Iliandro, ele joga o tempo todo xadrez na praça, no chão, com moradores de rua, com passantes. Ele desenvolve a ação em 12 núcleos nas cidades circunvizinhas de Jundiaí. Por exemplo, ele, para mim, a expressão maior com relação a onde o projeto pode chegar com relação aos seus multiplicadores. E não precisa de muita coisa, né? Material, nada, né? O Bia conhece o Iliandro. Conheci. Ô, Vicente, desculpa, agora começa a pegar aí, cai a temperatura, vai ficando todo mundo meio... Chegando no inverno. Eu queria que você falasse rapidamente, agora faltam 6 minutos para 7 horas. Muito rápido. Passa muito rápido e a gente nem falou os números aí dos afastamentos. Não teve. Mas nós vamos falar. Rapidinho dá para falar. Mas queria que você falasse rapidinho do Francisco vai para onde? Francisco, ele está representando oficialmente o Brasil através da Confederação Brasileira de Xadrez no Campeonato Mundial de Xadrez Sub-18. Ele é o único representante nessa categoria do Brasil. Dia 9 ele parte para a Europa e é algo sensacional, porque... Mas a Europa onde? Vai jogar? Itália. Joga na Itália. O Campeonato Mundial é na Itália. E depois ele deve ficar mais um período para torneios na Alemanha, na França, né? E então é algo incrível. Conhecendo, claro, eu sou pai, faço parte intrínseca da vida dele, eu sei os desafios, as dificuldades, as provações que ele passou, principalmente, por exemplo, no último ano. E esse salto para ele é um salto para o Brasil, certamente, é algo sensacional. Maravilha, quem acompanha a gente com imagem está vendo ali o Fran e a Sueli Dourado manda aqui uma mensagem. Eu não sei jogar nem dama, quanto mais xadrez, mas pode aprender, Sueli, nunca é tarde. E tem aí também uma ideia que xadrez é uma coisa muito intelectual, muito difícil, e não é bem assim, dá para aprender, é só saber o movimento das peças ali e é bem bacana. Mas vamos falar aqui dos números agora na reta final do programa, dessa questão dos adoecimentos, afastamentos dos professores, dos servidores, né, Edivaldo? Que são números realmente impressionantes e que agora, a partir de agora não, a POSP já faz um trabalho, né, nesse sentido de preservar o professor. Sim. Mas a partir desses números a coisa muda um pouco, né? É importante porque é científico, né? E como mexe com saúde também. Então, assim, para ter uma ideia, dos entrevistados, né, na pesquisa, 64% são mulheres, 36 homens. E negros, que também é um dado importante, são 33% da parcela aí. E aí tem outras divisões, sim, desses que foram pesquisados, né, que apresentaram problemas. É um número total. Para ter uma ideia, de 2019 a 2024, eu marquei aqui para não esquecer, 70% dos afastamentos eram da educação. Olha, 70% dos afastamentos de servidores eram de servidores da educação. Só problema mental, no caso aumentou. Não, afastamentos de maneira geral. Saúde. Então, 364.134 servidores. É muita coisa, né? Muita coisa. No universo aí de em torno de 1 milhão. Agora, assim, com certeza, agora o que foi que assustou e que está em debate, que foi muito positivo, porque mostra, é a questão do adoecimento mental. É o que está mais pegando agora. É muito afastamento, muita gente, muita medicação, né? Que a gente sabe que não é pesado e acaba aposentando, inclusive. E qual o próximo passo nesse sentido, dentro desse quadro, próximo passo da POSP? Agora foi criado, inclusive na Assembleia, na LESP, uma rede para estar acompanhando, estar denunciando, que é importante denunciar, porque se não denuncia, parece que fica tudo escondido. E mostrar e apresentar, inclusive, soluções, né? Que a gente também quer ajudar e participar. E isso é importante. E essa parte é feita mais pela presidenta da POSP, que está licenciada, que é a deputada Bebel. Professora Bebel, deputada estadual. Que está acompanhando e puxou isso, né? Então a POSP sempre teve essas parcerias, inclusive com a Assembleia. O governo do Estado também nunca se negou a ajudar nesses dados, porque ele sabe que é importante. Mas só ajudar não vai resolver o problema. A gente quer resolver o problema. Porque não é normal você adoecer mentalmente num trabalho e achar que isso é uma coisa corriqueira, não é? A gente falava antes que era difícil dar aula, né? Eu sou de família de professores
professora, minha tia Rita, aposentada, professora de português e inglês. Nossa, era difícil, bagunça, barulho, falta de atenção e tal. É complexo, Passados 20 anos, isso piorou. Era para melhorar, a gente sempre tenta pensar num avanço, numa melhora num segmento. E a gente tem melhoras em vários segmentos. Mas o setor da educação, especialmente no estado de São Paulo, piorou. A professora Érica esteve aqui, trouxe informação sobre os salários dos professores em outros estados. O estado de São Paulo é o mais rico da União e que pior paga o professor. Com certeza. As piores condições estão aqui. Não pode ser assim, não deve ser assim, não é para ser assim. Quem acha que deve ser assim, pensa bem, porque esse é ano eleitoral, né? A gente vai ter Tarcísio e vamos ter um professor contra o Tarcísio. Então pensa um pouco aí nas eleições desse ano. Eu assustei essa semana, a gente teve com o secretário, se permite estar terminando o tempo, com o Motesano, né, da educação, que é muito solícito em receber. E ele falou, olha, Edivaldo, nós estamos assustados, porque 3 a 4 professores vêm, ou servidores ali da educação, pedir afastamento sem remuneração até. Chegou num ponto que está pedindo afastamento sem remuneração. E está negando, porque ele falou, vai faltar servidor. E ele falou, o que está acontecendo, né? A gente precisamos de ver isso, inclusive no município, na rede municipal. São crianças bem menores, já está chegando esse problema, a gravidade do problema. Então, assim, depois da Covid 2019, o negócio aumentou muito mais ainda. Parece que é uma coisa... Incrível. Olha só, o programa acabou. Edivaldo, obrigado pela sua participação aqui hoje conosco. Até a próxima. Boa sorte aí no trabalho na POSP. Sempre que tiver novidades, venha ao nosso programa. Os trabalhadores, a população de maneira geral, siga o seu sindicato nas redes sociais, siga a POSP Limeira, a POSP no Facebook, no Instagram, para você saber o trabalho que é feito pelo movimento sindical na defesa dos trabalhadores. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço, queria parabenizar o Vicentinho, inclusive, gostei muito, aprendi muito, né? A gente sempre aprende, professor tem que aprender todo dia. E aqui com o Bia Jônia, a gente aprende muito também, né, Bia? Obrigado. Então, obrigado e parabéns, viu? Muito bom. Vicentinho, obrigado pela sua participação hoje, meu caro, clareando aí pra gente esse projeto. Venha mais vezes, quando tiver novidades aí e quiser um espaço para falar, o espaço aqui está sempre aberto para você. Bia, obrigado, coração, obrigado, professor Edivaldo, também uma alegria, uma honra conhecê-lo. Muito obrigado. E é isso aí, tamo junto. Obrigado a você que acompanhou mais uma edição do nosso programa. Tamo indo embora. Amanhã, 6 horas da tarde, voltamos com uma nova edição e esperamos por você. Tenham todos uma excelente noite. Tchau. A hora do trabalho.